Ainda é gravíssimo o estado da estudante Juliana Rangel. Ela foi baleada por agentes da PRF na noite de Natal. A família desistiu de transferir a jovem para o hospital particular. Vamos ao vivo com Jackson Silva, que está no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. Bom dia, Jackson. Como é que é o estado de saúde? Como é que está o estado de saúde da Juliana? Oi, Fabiano Martinez, bom dia para você, bom dia a todos. Como você falou, Fabiano está bem grave, tá? Falamos mais cedo com a direção do hospital, ele conversou com a gente, está na corrente de oração, né? Pedindo a Deus que ela possa se livrar disso. Também falamos com os pais da jovem que está aqui. Daqui a pouco eu volto contando mais detalhes, tá? Sobre o quadro de saúde dela também e sobre a expectativa da família. Fabiano Martinez. Vamos ao vivo com Jackson Silva, que tem mais informações. Jackson. Fabiano Martinez, boa tarde a todos. Quero só contextualizar, Fabiano, como tudo aconteceu para quem está assistindo agora o SBT Rio. Imagina só, Fabiano, dia 24, véspera de Natal. Juliana e a família estavam no carro, aqui na Washington Luiz, seguindo para Niterói, na região metropolitana do Rio. A família foi abordada por policiais da PRF e houve troca de tiros, só que eles não sabiam. A família pensou que fosse tiroteio, assim, fosse uma bomba e tal. De repente, o carro foi metralhado e começaram a se jogar no chão. Quando a mãe, a Daisy, olhou para trás, a Juliana estava baleada. Ela começou a gritar e falou com os policiais: "Vocês mataram a minha filha". Nós estamos acompanhando isso desde o início, Fabiano, uma cena muito triste. Estamos aqui torcendo para a Juliana se recuperar. Portanto, estamos com o médico aqui, o diretor do hospital, o Tiago Rezende, que vai falar sobre o avanço da melhora dela. Estamos torcendo por isso, todo mundo, né? Com essa expectativa. Então, fale para a gente primeiramente, doutor, como é que está o quadro de saúde dela nesse momento. Uma boa tarde mais uma vez. Boa tarde. A Juliana Rangel é uma paciente jovem de 24 anos. Ela deu entrada aqui, vítima de uma perfuração, né, por arma de fogo. O projétil entrou numa região do crânio, chama região occipital esquerda, que fica na parte de trás da cabeça. Não transfixou a área cerebral, não transfixou o córtex cerebral que a gente fala. Ontem ela fez uma tomografia de crânio de controle, após 40 horas internada, que mostrou que não tinha mais áreas de sangramento na cabeça e, na verdade, tinha uma preservação ali da área de edema, de inchaço, mas isso é natural por causa do impacto, né? Então a gente fez uma retirada do dreno, o dreno estava posto ali na parte craniana dela para poder tirar qualquer secreção, qualquer líquido que fosse produzir ali por causa desse processo inflamatório, né? No momento, a Juliana se encontra grave, em vigilância neurológica, está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar de neurocirurgiões, equipe de terapia intensiva, e o prognóstico ainda é reservado. Fabiano, só para entender, você já vai falar com o doutor Tiago, tá? Só para entender como essa bala atingiu a cabeça dela, temos imagens exclusivas, não sei se pode colocar agora na tela, imagens exclusivas que mostram, né, a cabeça dela, como a bala atingiu. Então o doutor vai explicar sobre isso com as imagens exclusivas agora na tela. Pode explicar, doutor, por gentileza. Na verdade, o projétil atingiu a parte craniana, ou seja, o projétil passou pelo osso, tirando uma lasca do osso e transformando aquela parte do trajeto em vários fragmentos ósseos. Esses fragmentos, partes foram para dentro da cabeça da Juliana, dentro do córtex cerebral, e também lesionou vasos que ficaram sangrando ali. Então, imediatamente quando ela chegou no hospital, colocamos ela no centro de imagem, fizemos uma tomografia de crânio e uma reconstrução em 3D para a equipe de neurocirurgia saber a melhor abordagem. De forma imediata, ela foi para o centro cirúrgico, onde 2 neurocirurgiões abordaram ela e fizeram essa retirada de fragmentos ósseos por causa da bala e também estancaram aqueles sangramentos do cérebro da Juliana. Então, foi esse procedimento feito na hora. A gente repara, doutor, que tem uma parte fragmentada de um lado e a outra normal. Só explica para a gente isso para quem está assistindo o SBT Rio. Na verdade, a parte fragmentada da calota craniana dela, que é a parte óssea,
ela está fragmentada, é como se fosse uma fratura, é como se tivesse fraturado um osso, né? A parte fragmentada ali é por causa do impacto mecânico da bala. O impacto mecânico da bala fez várias fraturas cominutivas, é o nome médico dado, ou seja, vários fragmentos ósseos. É como se tivesse quebrado, né? Uma taça, imagina só, um copo fragmentado, uma taça de vidro fragmentada. É como aconteceu ali na parte onde que a bala atravessou. Fabiano Martinez. Doutor, muito bom dia. Aqui é o Fabiano que está falando com o senhor. Só para a gente entender, então, a bala, o projétil, não atinge o cérebro da Juliana, né? O que atinge foram pedaços de osso, né? Que foram fragmentados ali, é isso? Na verdade, a bala não transfixou a parte do cérebro, do córtex cerebral que a gente fala, né? Ela transfixou a parte óssea da paciente. Mas o impacto, né, mecânico da bala causa lesão cerebral. As principais lesões causadas é o sangramento, né, rompe vasos, artérias, veias e também o edema, né? O impacto causa edema cerebral. O edema é um inchaço cerebral. Então a gente também acompanha a paciente para ver se vai ter alguma herniação, né? Que seja, a parte óssea sair ali para fora por causa do inchaço causado pelo impacto da bala, o que no momento isso não vai acontecer. Porque a gente fez uma tomografia de controle e nessa tomografia de controle vimos que a parte que estava sangrando não está sangrando mais e tem uma leve regressão da parte de edema cerebral dela. Eu estou tentando entender aqui, isso o senhor está explicando, porque a bala não atinge, né? Mas ela está num estado muito grave apesar disso, né? É por causa desses ferimentos causados pelos fragmentos de osso, por causa desse inchaço. Isso, exatamente. É como eu vou tentar explicar de forma mais clara, é como se ela tivesse recebido uma pancada muito forte na cabeça. E essa pancada forte na cabeça quebrou o osso da cabeça, né? Quebrou o osso e causou edema, causou inchaço, causou sangramento. Então o que a gente fez? Parte do tratamento, claro, primeiro atendimento colocar no centro cirúrgico, estancar esse sangramento, tirar essa parte de osso que foi para dentro do cérebro ali, lavar, né, porque a bala é um projétil contaminado, então a gente evita fazendo antibiótico terapia, né, que está usando antibiótico, evita qualquer infecção do sistema nervoso central, que a gente tem que ter bastante cuidado também para não ter sequelas, e também esse edema, na verdade não tem como a gente falar do momento se ela vai ter alguma sequela neurológica ou não. E a gente mantém a gente diminui a atividade cerebral dela fazendo sedação e analgesia. Então a gente deixa ela dormindo, né? Porque ela dormindo no sistema nervoso central ajuda a recuperar essa parte neurológica que foi lesionada. Então parte do tratamento é esse também. Né, fazer uma sedação e uma analgesia para o próprio sistema nervoso central dela ajudar nessa recuperação. Doutor, já são 3 dias, né, que ela foi baleada, né? Como é que está essa evolução dela pela sua experiência médica? O senhor consegue ter uma ideia do como é que está? Consegue arriscar uma projeção? É muito difícil falar em projeção, né? Na verdade, a gente está tratando a Juliana para que a gente está tentando para que daqui a alguns dias a gente possa fazer o desmame ventilatório, ou seja, tentar fazer uma extubação, tirar o tubo dela e ver a interação dela, né, com a meio externa, ver a fala, a interação, a visão. Então, isso é um processo demorado. Ela vai ficar as próximas semanas, ainda no CTI, em vigilância neurológica. Não tem como a gente prever isso. Apesar dela ser uma paciente muito jovem, ela tem 26 anos, então isso ajuda muito na recuperação. Estamos todos torcendo por ela e torcendo pelo trabalho de vocês, que é muito importante. O Jackson Silva tem mais informações?
Fabiano, você tocou num ponto muito importante sobre a questão do cérebro dela. Imagina só, falei com o doutor mais cedo, se a bala atingisse o cérebro da jovem, certamente seria algo muito pior. Ou seja, o estado dela é grave, mas seria de repente um avanço maior para vocês tentarem entender, né, doutor? Na verdade, uma transfixação no córtex cerebral, ou no cérebro, no tronco cefálico, ou qualquer artéria ali dentro do cérebro dela, poderia ter sido fatal, sim. Então, a transfixação cerebral sempre é um acometimento mais grave. Doutor, Fabiano, mais uma dúvida aqui, pelo tipo de ferimento, vocês têm como saber que tipo de projétil era? Se era de um fuzil, se era de uma pistola? Na verdade, não. Na verdade, o projétil não ficou alojado dentro dela. Ela chegou aqui somente com a fratura na cabeça, a fratura no crânio. O projétil, na verdade, provavelmente deve ter ficado no local. Então, na verdade, só uma perícia para saber se foi um fuzil ou uma pistola. Mas isso, no momento, não é relevante para a parte médica. Fabiano, tem uma informação também que a gente apurou mais cedo, tá? Falamos com a Jéssica, a irmã dela. A Jéssica esteve aqui, né? Visitou também a irmã dela, Juliana. Muito emocionada, falou sobre a jovem, né? Que por pouco não morreu. Mas também isso se deve ao policial militar. Porque no meio dessa confusão toda, quando os policiais federais, né, da rodovia federal, os policiais tentaram se esquivar do que aconteceu, segundo a família, os policiais militares conseguiram socorrer essa jovem. Então, foi fundamental esse socorro de imediato, né, doutor? Sim. Na verdade, ontem eu conversei com o pai, que se chama Alexandre, e ele me disse que no momento ali do acontecimento estava passando um carro da polícia militar e a própria polícia militar resgatou e trouxe aqui para o nosso trauma. No nosso trauma, imediatamente a gente fez o exame de imagem e colocamos no centro cirúrgico. Lembrando que hoje o Hospital Dom Pereira Nunes é o maior hospital de trauma do estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem toda uma equipe, todo um suporte, 24 horas de neurocirurgia aqui no hospital, para poder dar suporte a esse tipo de acometimento. Então foi fundamental trazer imediatamente, conseguiu até salvar um pouco, né? Sim, na verdade a vinda do paciente de forma imediata é muito importante, até mesmo por causa do sangramento, né? A paciente estava com sangramento ativo, então quanto mais tempo esse sangramento, mais volume sanguíneo perde. Isso é prejudicial, né, para o organismo como um todo. Isso prejudica os sinais vitais e as consequências, se demoradas, pode ser fatal. Ô, Jacques, tem mais alguma informação, Jacques? Pode dizer, pode falar. Então, Fabiano, vamos falar depois com a mãe, com o pai, com o advogado também, tá? A família ainda está muito abalada, com expectativa, assim como o doutor também. Todos nós estamos numa corrente de oração, torcendo, né, para a melhora dessa jovem. Doutor, qual o próximo passo depois desse procedimento? Agora ela está fazendo exames laboratoriais rotineiros, né? Todo dia a gente colhe laboratório, gasometria, acompanhando os sinais. A gente agora está tentando o desmame das medicações, que está mantendo ela estável, e vigilância neurológica. Ela vai ficar as próximas semanas aqui internada com a gente no centro de terapia intensiva. Me deixou bastante preocupado, doutor, quando eu soube que a família pedia transferência dela daqui para uma outra unidade hospitalar. Graças a Deus desistiram de pedir, porque para a gente que não é médico, a gente fica preocupado de saber, se está em estado grave, vai pedir transferência, né? Pode agravar a situação. Sim, na verdade a gente tem que entender que para receber o perfil de paciente igual a Juliana, o hospital tem que ter algumas características. Primeiro é ter um setor de imagem qualificado. Na verdade a gente tem uma tomografia aqui, ressonância, preparada para atender pacientes vítimas de trauma. E temos que ter uma equipe de neurocirurgia de prontidão para poder atender essas vítimas de PAF, né? De PAF e trauma de uma forma geral. E a gente tem aqui plantonistas, 2 plantonistas 24 horas por dia de neurocirurgia para atender a paciente. E terceiro ponto é ter o centro de terapia intensiva,
que no hospital aqui também a gente tem. Conversamos com a família, conversamos com o advogado e eles resolveram permanecer a paciente aqui no Hospital Adão Pereira Nunes. Fabiano Martinez. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho aí, que vocês consigam recuperar a Juliana o mais rápido possível, tá? O Rio de Janeiro todo torce por ela. Jackson Silva, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com a reportagem completa e com a família também da Juliana. Doutora, você imagina, você está indo para uma ceia de Natal, sai da Baixada em direção a Niterói para uma ceia de Natal, provavelmente com a família, né? E leva um tiro na cabeça, né? Pior que dado por um policial, né? Assim, porque os policiais devem estar também em estado lastimável, né? Com o que aconteceu, com o erro. No fundo, num certo ponto, melhor que tenha sido policiais, porque ela foi socorrida, né? Só nesse ponto, né? Porque a cabeça desses policiais, a instituição deve estar sangrando, então, né? Porque doutora, ninguém quer... O policial não vai pra rua pra errar. O policial Nunca, não vai. exatamente. Ele não vai pra matar um inocente, Nunca. ainda mais no 24 de dezembro, véspera de Natal. O que pode ter acontecido com a sua experiência? Parece um erro, né? Parece que teve uma troca de tiro, pelo que eu vi na reportagem, e eles acharam que o carro estava envolvido. Um erro, né? Que daí juridicamente tem um erro que é desculpável e o indesculpável. Naquela situação, seria desculpável ou indesculpável um policial treinado errar? Agora, que foi um erro e que deu uma consequência péssima, foi. A única coisa que salva é que se fosse um bandido, ela estaria morta, porque bandido não ia socorrer ninguém, obviamente. E eu vi na reportagem, inclusive aqui do SBT, que o policial se jogou no chão, teve quase uma crise, né, de nervoso. O policial não vai para matar inocente. Então, ainda bem que passou um PM que estava com a cabeça, né, alerta e prestou socorro imediato à Juliana. Mas eu tenho certeza que o policial deve estar, assim, com a cabeça a mil, deve estar triste, orando pela recuperação da Juliana. Isso aí é óbvio. Como todos nós Todos estamos. nós. Quem conta pra gente como está a situação é o Jackson Silva, que teve acesso exclusivo à tomografia do cérebro da jovem. Tava preparando pra ceia de Natal. Aí minha mãe falou: Jéssica, eu já saí de casa. Aí, de repente, ela me ligou de novo, falando assim: Jéssica, meteram tiro na Juliana. Eu não acreditei. Jéssica expressou o amor que tem pela irmã, um sentimento marcado pela violência. Eu entrei em desespero, eu botei a mão na cabeça, me ajoelhei no chão e comecei a implorar por Deus. Deus, salva minha irmã, meu Deus, salva minha irmã. Ela é tudo na minha vida. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida na cabeça por tiros disparados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles iam matar minha família toda, iam matar todo mundo. Foram 30 tiros no carro e pegou na minha irmã, infelizmente, na cabeça dela, que é muito grave, né? O caso aconteceu no último dia 24. 5 pessoas seguiam nesse veículo pela rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, foram surpreendidos pelos policiais da PRF. Juliana continua internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela não teve mais sangramento, né, na parte do córtex cerebral. O edema ainda cerebral continua por causa do impacto mecânico ali do projétil. Está estável no momento, sinais vitais preservados, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. A família de Juliana desistiu de pedir a transferência dela para uma outra unidade hospitalar, entendendo que o Hospital Adão Pereira Nunes tem todo o recurso para cuidar da jovem. A nossa equipe teve acesso à tomografia computadorizada da paciente. Então esses fragmentos foi onde o projétil atravessou. Então a gente vê vários fragmentos. O que foi feito na cirurgia? Na cirurgia a gente pegou essa parte aqui, estancamos o sangramento, tiramos os fragmentos ósseos que foram lá para o crânio, lá para o córtex cerebral, lavamos e suturamos. O SBT questionou a PRF sobre o caso. Essa investigação corre sob sigilo e nós não temos acesso ao conteúdo da investigação. Não existe prisão sem processo legal finalizado. Então, não existe
nenhuma razão para a prisão dos servidores. O advogado da família de Juliana vai entrar com uma ação judicial. A gente tem o objetivo, sim, de entrar com um processo judicial para que a União indenize a família, bem como pague uma pensão pelo período em que ela estiver debilitada, e o pai também, né? Porque o pai também foi baleado, o pai é mecânico, depende da mão para trabalhar. Ele está sem veículo, porque o veículo está para perícia. Então, a necessidade de que a União custeie essa família, o bem-estar dessa família, é primordial também. Vamos voltar ao vivo, então, com o Jackson Silva, que está lá com a família da Juliana. Jackson, quem está aí com você, meu amigo? Oi, Fabiano, boa tarde mais uma vez. Eu estou aqui com a Deise, com o Alexandre, os pais da Juliana. Falamos mais cedo com o doutor Tiago Rezende, diretor aqui da unidade hospitalar. Ele contou sobre o avanço, né, da melhora da sua filha. Tiraram o dreno ontem do cérebro dela, então assim, a gente está com uma expectativa de melhora. Você, por exemplo, tem visitado a sua filha também. Como é que ela está? Bom, eu assim, modo de ver, eu ainda estou achando que ela está ainda na mesma, mas o que o diretor falou para mim que ela teve nesse avanço de melhoras na saúde dela, estou até um pouco mais tranquila de saber, né, como ele explicou como ela está. Estou um pouco mais tranquila, mas ainda estou muito apreensiva e com medo, né? Com medo do que possa estar acontecendo aí pela frente. Mas eu estou feliz, mais um pouquinho feliz de saber que não atingiu o cérebro, né? Que foi daquela forma que o diretor conversou e explicou pra gente. Mas estou ainda apreensiva. Para Fabiano Martinez entender, estava de folga nesse período de Natal, né? Como aconteceu o fato com a senhora, com o seu esposo, com a Juliana. Explica pra gente como é que foi essa abordagem da Polícia Militar no dia 24. Eles não pediram nem um minuto para o meu marido parar o carro, simplesmente eles acenderam aquela Aeroflex, né, sei lá o nome daquilo, e vieram atrás da gente até então, a gente nem pensou que ele estava apenas atrás querendo passagem, tanto que ele deu, e começou os papocos, a gente pensou que era bombinha de Natal, essas coisas, e continuamos, ele deu passagem, eles não passaram, ficaram atrás da gente. E quando ele tomou a pista normal, aí começou o tiro mesmo. Começou dando tiro em cima do carro. Não pediram nem um minuto para a gente parar. Não pediram e deram um tiro. E o carro eles só pararam quando ele conseguiu encostar o carro, todo abaixado. Conseguiu encostar, ainda parou, eles ainda tiraram no carro, o carro parado. Foi dessa forma, eles não pediram nem um minuto para a gente parar o carro. Saíram atirando no carro. Ô Fabiano, vou falar com o advogado também, mas antes a família está à sua disposição. Eu queria saber de vocês, boa tarde, queria saber de vocês qual o momento que vocês notaram que a Juliana havia sido baleada. Ela estava no banco de trás, é isso? Sim, ela estava no banco de trás, atrás do meu marido, né? Meu filho no meio e minha nora atrás de mim. E a gente só percebeu que a Juliana tinha sido baleada no momento que a gente parou o carro. Que eu gritei, falei que era família, porque estavam atirando na gente. Eles falaram que era a gente que estava atirando neles. Não sei de onde foi que eles tiraram essa ideia. E a gente pediu, abri a porta do carro, falei, desce, Juliana. Eu falei, desce, Daniel, desce, Helena. Eu falei, desce, Juliana. Quando eu olhei, ela já estava caída, toda ensanguentada. Eu acho que ela tomou o primeiro tiro. Acho que ela que tomou o primeiro tiro aí, sabe? Tava lá, eu percebi na hora que o carro parou e eu pedi pra eles descer. Aí foi desse jeito, gente, ela já tava baleada. Ela tava desacordada. Nessa hora que ela falou, vocês mataram minha filha, né? Tava desacordada, ela tava caída no banco já. Tanto que ela caiu por cima do meu filho tava abaixado no carro, ela caiu por cima dele e a blusa dele tá toda lavada de sangue e nem meu filho percebeu. Meu filho também não percebeu. Quando eu chamei ela, eu vi ela caída toda ensanguentada, gente. Toda. Aí eu vi que ela tinha sido baleada. Comecei a gritar. Falei que eles tinham matado minha filha. Eles ficaram com a mão na cabeça, batendo, deitando no chão, batendo. E não socorreram minha filha. Não socorreram, ficaram igual barata tonta. Quem socorreu minha filha foi a PM, como eu te expliquei, né? Eu só percebi que ela tinha sido baleada quando o carro parou. Que eu chamei ela e ela já tinha sido baleada. Eu vou pedir licença para conversar com o seu Fabiano, marido. olha só, para você ter uma ideia... Pode falar, Jade. Isso, para você ter uma ideia do que aconteceu, desse drama todo, olha só a mão do Alexandre. Uma das balas atingiu, a gente consegue ver aqui mesmo com o curativo, tá bem ferido, tá vendo?
olha só a situação que aconteceu. É difícil esquecer esse fato. É difícil, né? Você vem, eu tava com o carro na Washington Luiz, na pista de alta, eu tava 90 por hora, né? Porque a velocidade é 110, eu tava aos 90. Aí eu olhei no retrovisor, vinha de bem longe, avistei um carro com aquele girofone girando, né? Mas até eu pensava que era ambulância ou polícia, alguma coisa. Aí quando foi se aproximando, eu dei a seta, joguei pra direita. Aí eles pegaram e jogaram atrás de mim, coladinho na minha traseira. Eu falei, ó, ele não passou não o carro. Aí voltei pra minha pista. Aí quando eu retornei, eles começaram a tirar, alvejar o meu veículo, né? Aí até aí eu pensei, pô, eu escutei uns tiros. Aí eu escutei os estilhaços do carro quebrando, falei, estão atirando na gente. Aí eu falei, se abaixa, se abaixa. Aí peguei meu filho, eu dirigindo, ele deitou no banco, eu puxei ele pro assoalho do carro. Aí fui prosseguindo, falei pra minha esposa, a gente vai morrer. Aí na hora passou na minha cabeça que poderia ser até bandido no carro da Polícia Rodoviária. Que eu nunca esperava o carro da Polícia Rodoviária Federal fazer uma coisa dessa. Aí foram atirando, atirando. Aí mandei todo mundo se abaixar, eu deitei num veículo sem ter visão nenhuma. Fui jogando o carro para a direita, para o acostamento, deitado dentro do carro. Arriscado vir uma carreta, alguma coisa, passar em cima de mim. E eles atrás, atirando. Parei o carro, ainda deu os tiros. Aí minha esposa desceu, só tem família, tá maluco? Eu desci, ele falou assim, atiraram na gente por quê? Eu falei, nem arma eu tenho, como é que eu iria atirar em vocês se nem arma eu tenho, eu sou um trabalhador. Aí eu peguei e mandei meu filho sair do carro, lá do carro, com a blusa cheia de sangue. Meu filho, 17 anos, a namorada. Aí eu falei, Daniel, acertaram você. Aí levantei a blusa dele. Aí quando eu fui chamar minha filha, ela estava caída de lado, num banco, virando o olho para cima. Eu peguei e passei a mão atrás da cabeça dela. Olha, aquele buraco. Olha. Eu falei, mataram Juliana. Pai, a gente está na torcida pela sua filha. 2 policiais militares. A gente está na torcida pela sua filha. Quem socorreu minha filha mesmo? Passou 2 policiais militares do 15º, o tal de Fernandes, pulou a mureta. E eles ficaram igual, falaram, fiz merda, dando soco no chão, ele e uma policial, uma loura. Aí o policial da PM pulou o muro e falou, vamos socorrer ela, que ela tá viva. Ele falou, chamar o bombeiro, não vai dar tempo. Aí o policial agarrou na minha filha, ele, aí botou dentro do carro da Polícia Rodoviária Federal. Se não esse policial chegar a incentivar, socorrer minha filha, ela estaria morta. Foi uns anjos que apareceu ali do 15º. Tá certo, tá certo. A gente tá torcendo. Não mandaram encostar, não mandaram fazer nada. Saíram atirando. Foi terrível, foi terrível. Saíram atirando no veículo, alvejando. Ô Jackson, você tá aí com um advogado também da família, né? Nem no pneu atirando. Sim, Fabiano, estou a Ademir para falar com a gente também. Diante de todo o processo, a gente está acompanhando desde o início, algo que deixa a gente muito emocionado, né, com o sofrimento de toda a família, mas o senhor pretende estar com o processo, né? Sim, a família pretende sim entrar com o processo, visando ser ressarcida tanto moral quanto materialmente por conta dos atos praticados pelos agentes públicos da União. O senhor chegou aí à delegacia, à PF, para pedir o depoimento das pessoas que prestaram, tanto os policiais militares como os policiais da Polícia Rodoviária Federal? Eu pretendo sair daqui após a entrevista e ir direto à Polícia Federal na delegacia de Nova Iguaçu. Com relação a prestar socorro à família, né? A PRF disse que está ajudando em alguma coisa, realmente tem ajudado ou não? Sim, ontem no final do dia compareceu aqui no hospital uma assistente social ligada aos direitos humanos da PRF, se disponibilizou a ajudar emocionalmente a família, disponibilizou também um veículo com motorista para que a família possa se locomover, tendo em vista que está sem carro para fazer o trajeto de casa para o hospital. Mas isso não justifica o fato que fizeram com a família.
é uma forma de tentar ajudar, mas claro que não justifica de forma nenhuma o que aconteceu. Fabiano Martinez. Jacques, a gente vai continuar acompanhando esse caso aí, né? Terrível, né? Mais um erro, infelizmente, mais um erro da PRF, né? A gente acompanhou 2 erros muito parecidos com esse no ano passado, em 2023, um inclusive com a menina de 3 anos que acabou morta. Eu acompanhei particularmente, entrevistei a família da menina, acompanhei esse caso muito de perto. Jackson, muito obrigado.